Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Hoy vamos a hablar sobre un tema contemporáneo y de gran importancia en la política reciente de los países del Cono Sur. Vamos a hacer referencia al exilio, uno de los temas recurrentes y obligatorios en los estudios históricos. A través de los tiempos, los pueblos y las personas se han refugiado en otros territorios para huir de las persecuciones, del hambre, de la miseria, de la represión o de la muerte. El exilio político es uno de los problemas centrales de la historia reciente de nuestros países, particularmente en América Latina, donde los mecanismos de represión de las dictaduras desde 1964 operaron coordinadamente a través de las fronteras. Sin embargo, las sociedades supieron construir espacios para la solidaridad y para la fuga. Sobre ese tema vamos a estar hablando hoy con un investigador de Libramento que vive en Santa Catarina, en Florianópolis, Marlon Assef, que ha realizado una tesis para la maestría en Historia Social denominada Retratos del Exilio, Solidaridad y Resistencia en la Frontera, y que trata justamente sobre la temática de los exiliados políticos de la dictadura de 1964 en Brasil. Marlon, ¿cómo surge la idea de este proyecto, de esta investigação? Bom, a investigação ela surgiu o resultado da minha maestria, né, em História Cultural, sob a orientação do professor Paulo Pinheiro Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma pesquisa que já nos acompanha aqui na fronteira, o tema nos acompanha há muito tempo, né, Palermo? Quer dizer, é uma terra de exílios, né, uma terra que historicamente é uma terra de passagens, né, de negociação. Então, eu centrei a minha pesquisa nessa questão do exílio brasileiro em Rivera e em Santana do Livramento, no período que vai de 64, quando se dá o golpe militar no Brasil, até 1974. Então, ela trata basicamente dessas famílias que vieram se instalar aqui e dessa relação política entre essas pessoas, Montevidéu, que foi a primeira grande capital do exílio brasileiro, e como se deu essas passagens, essas negociações com os poderes estabelecidos, não é? Então, eu centro a pesquisa aqui na nossa fronteira, mas eu também eu retrocedo um pouco, né? Então, o livro eu mostro as características dessa fronteira enquanto terra de exílio mesmo, né? Eso resulta interesante, la frontera como un territorio para el exilio. Eso tiene una connotación histórica muy fuerte porque nos remite a las guerras casi eternas en el Río de la Plata, en la cuenca platense. ¿Cuál es el periodo anterior que tú trabajas en el libro? Bom, no livro eu tento mostrar em algumas pinceladas as relações nem sempre afinadas necessariamente ideologicamente, mas relações de conveniência, muitas vezes, entre os grupos políticos. Então, por exemplo, a aliança entre os republicanos no final do século XIX e começo do século XX com os blancos aqui em Rivera, né? Ao mesmo tempo, os maragatos, né, os remanescentes da Revolução de 1893, que alinharam-se, por sua vez, com os partidários do José Bartley Ordonez, né? Então, eu volto um pouco nessa história e tento mostrar como essas alianças políticas se desenvolveram aqui através dos tempos, né? Também eu me valho também da literatura para mostrar um pouco a fronteira enquanto local, né, geográfico privilegiado. Então, quando Jorge Luis Borges, que por aqui esteve e escreve em 68 no seu livro Nueva Antologia Personal um conto que ele aborda a nossa terra,
Então eu tento mostrar um pouco as características da fronteira, o próprio José Hernández, que aqui esteve vítima de um exílio também, né? Que estava envolvido naquele golpe contra o José Urquiza. Então aqui ele escreve o seu Martín Fierro, uma parte pelo menos, que é uma obra basilar hoje da nossa literatura latino-americana. Então eu começo mostrando a fronteira enquanto essa terra, né, peculiar. E depois, então, a gente passa para a questão propriamente dita do golpe de Estado aqui no Brasil. E no final eu encontro essas duas militâncias, a brasileira com a uruguaia. Porque chega um momento em 1971, quando se dá as eleições aqui no Uruguai e a Frente Amplio perde, né? Naquele momento, a interação entre as militâncias exiladas aqui e aquela esquerda que estava tentando resistir no Uruguai ainda, mesmo o movimento Tupamaro e outros que não estavam alinhados com a luta armada, se encontraram, dialogaram e exerceram essa tentativa de resistência, né? Então, essas peculiaridades que nós temos aqui na nossa fronteira, que eu acho que enriquece a nossa terra, né? E eu queria dar um sabor todo especial para essa nossa investigação historiográfica, né? Que además tu investigación tiene un elemento, un componente muy interesante desde el punto de vista historiográfico, que está basada fuertemente en el testimonio oral. Eso es un elemento que se destaca dentro de tu trabajo para lo que es la historia más contemporánea. ¿Cómo fue el contacto con el testimonio de las personas y de las familias que participaron en ese proceso de resistencia, de resguardo, de asegurar un exilio con ciertos márgenes de libertad? A gente sabe que a história oral ela requer uma série de cuidados também, né, ao se abordar essa metodologia, porque a memória muitas vezes ela busca justificativas, né? Quer dizer, você vai ser entrevistado hoje, mas você quer justificar um passado e quer projetar aquele seu presente como uma coisa ideal. Mas eu acho que é um elemento fundamental na nossa pesquisa, sempre que pesado à luz da teoria também, né? É contraposto. Então, nessa pesquisa, eu posso dividir ela assim, eu entrevistei pessoas que viveram o golpe, né, propriamente dito, e também uma geração que viveu esse golpe militar enquanto criança, que hoje são adultos, mas que vivenciaram aquele momento de terror nas suas vidas enquanto crianças, filhos daqueles exilados, né? Então foi uma mistura assim, de várias características dessas fontes, né? Algumas pessoas já com seus 90 anos passados e tal, e pessoas hoje que estão na média dos seus 50 anos, que vivenciaram o golpe nos seus primeiros momentos. Então, foi muito interessante tu reencontrar essas pessoas e ir descobrindo como é que aqueles momentos foram afetando suas vidas, né? E o que foi se desdobrando. ¿Cómo perciben, cómo describen las personas que recibieron y protegieron a los exiliados? ¿Cómo describen esa experiencia? Olha, de parte dos brasileiros é necessário dizer que existe uma gratidão muito forte com o povo uruguaio. Na verdade, quando o golpe no Brasil se deu, ele teve uma resistência muito forte da população uruguaia de se contrapor a isso, né? Os uruguaios aceitaram muito bem os seus irmãos exilados. Depois esse momento vai mudando, né? Porque o Uruguai vai entrando também num processo de desestruturação, e quando finalmente acontece o golpe aqui, então as coisas começam a ficar piores. Mas a questão da solidariedade aqui na fronteira é uma coisa muito forte, até porque existe uma interação entre famílias. Às vezes um brasileiro é filho de uma uruguaia, ou vice-versa, ou alguém tem família. Essa questão da negociação aqui sempre foi muito presente. Então, particularmente aqui, é uma terra muito fértil para essas questões de solidariedade, de amizade. E as pessoas foram tentando levar suas vidas dentro do possível. É claro que existiram gestos de arbítrio, existiram tentativas de sequestro de brasileiros dentro do Uruguai. Eu mostro isso no livro. O deputado Ben Orlando Burman, deputado do PTB, tentaram sequestrar ele aqui em Rivera, e diversos outros casos. Em que ano foi isso? Em 66, se eu não me engano agora, o deputado Burman. E, bom, então o livro levanta uma série de eventos, inclusive uma hipótese que eu levanto no livro sobre a passagem de Che Guevara aqui por Rivera,
Essa é uma hipótese que eu deixei um pouco em aberto para continuar sendo investigada, né, que eu pretendo levar essa investigação à frente, mas foi juntando várias pistas, né, sobre isso, vários indícios, que eu cheguei a essa conclusão que o Guevara teria passado aqui, na casa do Romeu Figueiredo de Melo, indo para Taquarembó, a fazenda do João Goulart. Então foi uma série de pistas que foram fechando as características dessa passagem dele aqui, e uma série de outras coisas. Então eu mostro também como a imprensa de Livramento recebeu o golpe, como resistiu ao golpe. Personagens como Toscano Barbosa, que era o diretor da Plateia, que era um velho militante socialista. Ele não usava a palavra golpe, ele não usava a palavra revolução, ele usava golpe. E isso aí afetava muito os a imagem pública, não? Exato. Então a Plateia era apreendida, teve jornalistas que foram presos, as crônicas da época, todas em linguagem figurada, porque não poderia ser falado explicitamente. Figuras como o nosso prefeito aqui, o índio Fuentes, Sérgio Fuentes, que foi o prefeito cassado em 64. Então nós vamos montando aquele cenário e ao mesmo tempo mostrando como os uruguaios também interagiam com isso, né? Como as famílias interagiam e como foi crescendo essa questão política aqui na fronteira a partir do golpe de 64. A própria figura do João Goulart, que morava aqui próximo, na fazenda El Rincón, em Taquarembó, e tinha toda uma ligação com a fronteira, né? Brizola também. Brizola, a tentativa de resistência de Brizola junto ao grupo Tupamaro, teve uma reunião de Brizola com Raul Sendic, que depois não foi à frente por uma série de questões aí que Acá em Rivera foi a reunião? Não, em Montevidéu. Mas Brizola vinha em Rivera, escondido. Ele tinha uma ligação aqui com informantes, com o pessoal do Partido Comunista Brasileiro. Por sua vez, tinha o advogado Adam René Fajardo, que é daqui, que também dava auxílio, um auxílio muito grande aos exilados e também auxílio de assistência advocatícia para as famílias. E depois teve toda a questão do assassinato, mais tarde, de Michelini, em 76, que aí envolveu toda uma questão de aprofundamento da repressão do Plano Condor, e veio a falecer João Goulart também, circunstâncias que até hoje estão sendo investigadas, né? E toda essa questão da arbitrariedade que aí engoliu o nosso continente, o nosso Cone Sul inteiro. Muy bien. Muchas gracias, Marlon, por compartir con nosotros tu excelente trabajo Retratos do Exilio. Esperamos una nueva... Este trabajo ya lo presentaste acá. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces una nueva presentación ¿Cómo no? de este libro. A ustedes muchas gracias y los espero el próximo lunes en Capítulos de Historia. Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura.